Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar hoje esta Santa Missa em ação de graças pelo nascimento de Beatriz e pelo aniversário da Franciele, nossa fundadora. Martinho nasceu na atual Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Foi soldado, depois monge e bispo. Repartiu seus bens com as pessoas carentes. Fortaleceu o desenvolvimento de mosteiros como centros de espiritualidade e multiplicou a criação de paróquias rurais. A seu exemplo, coloquemos nossa vida nas mãos de Deus e nossos dons a serviço da Igreja. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós, então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Que bom que estamos juntos para louvar e agradecer ao nosso Deus pelas motivações que foram colocadas no início da missa. Queremos trazer também nesta missa de ação de graça os seus pais, né? Que só tem Franciele porque um dia seu pai e a sua mãe disseram sim à vida, né? Então queremos trazê-los. Sua mãe está aqui, rezar também pelo seu pai, pelo bem que fizeram, né? E que eles sejam também como que recebam, vamos partilhar com eles um pouco desta graça que Deus está te dando e vai continuar dando nesse tempo. E queremos também pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não o reconhecemos Ele como tudo da nossa vida, quando não o agradecemos por tantas dádivas que Ele nos dá. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido a fazer um instante de silêncio para que você possa examinar a sua consciência. Que
Cristo Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte, nem a vida nos possa separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si, provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo.
justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, uma saudação também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais da comunidade. Nessa terça-feira, onde celebramos um santo muito querido da igreja, era filho, na verdade, de um general, de uma pessoa muito importante dentro do mundo militar, tanto que ele seguiu a carreira do pai. E, mesmo convertido, se converteu e continuou seguindo a carreira até os 40 anos. Aí depois ele deixa e vai procurar Santo Hilário, um outro santo também muito querido, na região da França, e lá ele passa a viver a vida monástica, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus. Quando morre o bispo da região, o aclamam como o bispo. O processo naquela época era diferente dessa realidade que nós temos hoje, né? Era ano 300 e pouco, não era nem o ano 400, então o bispo era por aclamação, o povo escolhia. Não era hoje, hoje tem todo um processo, porque a igreja tem 2000 anos, naquela época era o início, né? Foi assim com Santo Ambrósio, foi assim com Santo Agostinho, o povo aclamava. Ele no começo não queria, fugiu de todo jeito. Mas aí como que fizeram uma armadilha para ele,
né? Disseram que tinha uma pessoa que estava muito doente, nas últimas, e ele precisava ir lá para fazer a extrema-unção. Aí ele teve que ir. Aí, no meio do caminho, o pegaram e o levaram para ser sagrado bispo, né? Foi os meios que conseguiram fazer com que ele saísse, porque ele não conseguia tirá-lo, né? E aí foi um bispo muito bondoso para o povo, visitou as comunidades, principalmente na área rural, cuidou do povo, evangelizou, cuidou dos sacerdotes. Havia um sacerdote que era muito disciplinado e não respeitava, né? E aí diziam para ele, não, você tem que pegar esse sacerdote e tocar ele. Ele disse, não, ele tem que ficar, né? Jesus não teve o seu Judas? Eu também tenho o meu Judas. É aquele que vai, eu tenho que acolhê-lo, né? Dois fatos da vida desse santo, teve muitas coisas, mas dois fatos. Quando ele tinha mais ou menos 15, 16 anos, numa noite fria, ele já era um soldado que fazia ronda noturna. Então ele tinha um manto para se cobrir, porque o frio era muito grande. Não era esse frio como nós temos aqui, né? É um frio realmente que as pessoas morriam de frio, né? Porque chegava a ficar 0 grau. E um manto pesado que o cobria e fazia com que ele passasse a noite sem se congelar. Aí havia um mendigo, um pobre que ele encontrou. Então ele, inspirado por Deus, mesmo ainda sem ter assumido ser cristão, católico, ele parte o seu manto e metade ele entrega para esse pobre, né? E vai, e com a metade ele se cobre, consegue passar a noite, e também o mendigo pobre vai e se cobre, né? E à noite ele sonha com Jesus envolto nesse manto, né? No pedaço do manto que ele deu, feliz, dizendo, você fez um cuidado para comigo, né? Aquilo que diz o Evangelho, aquilo que fazemos para um menor dos nossos irmãos, é a Jesus que estamos fazendo. Conta que esse manto ficou muito tempo com as pessoas e depois se tornou uma relíquia, né? Os fios eram tirados e levados para os lugares e muita gente recebeu até graças através desse fio, desse manto. Um outro fato, ele praticamente estava morto, né? E aí os monges em volta começaram a rezar, pedindo, chorando, porque o amava muito e não queria que ele partisse, né? E ele retorna à vida, né? Dizendo, olha, eu queria já fazer a minha Páscoa, mas se eu ainda sou útil no meio de vocês, eu permaneço mais um tempo. E ele continuou ainda servindo a igreja por mais ou menos quase 15 anos. Né? E depois ele falece, e aí sim falece mesmo. Né? Tudo isso para mostrar essa questão do amor a Deus, né? E daquilo que nos fala o livro da sabedoria, que Deus nos criou para a imortalidade. Esse é um dos textos que nós usamos quando a gente vai fazer exéquia, ou também é usado nas missas para os fiéis defuntos, dia de finados. Mas ele não está só relacionado à dimensão da morte, quando alguém tem a sua Páscoa definitiva. Ele é um texto que pode ser usado em qualquer contexto, tanto que a igreja o coloca nesse tempo, né? Nos criou para a imortalidade, quer dizer, nos criou para o céu. A vida da gente não termina com a morte. A morte entrou pela inveja do diabo. Agora, quem pertence ao diabo experimenta a morte. Nós não experimentamos a morte.
Quando se fala de experimentar a morte, não está falando da morte física, está falando da morte da alma. A morte física nós vamos experimentar. Viemos do pó e vamos para o pó. Isso é muito tranquilo. Aqui, o autor está falando da morte da alma, quer dizer, perder o céu, perder a imortalidade. Realmente, quando alguém padece, falece, aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Parece que acabou tudo nesse mundo. Oh, coitado, aquela pessoa morreu. Olha que pena, deixou isso, deixou aquilo, né? É como uma destruição. Mas eles estão em paz. Muito melhor do que nós. Ah, como que alguém que já morreu está melhor? Olhando essa dimensão do céu, da imortalidade, quem já morreu e está vivendo a graça do céu, não vai perdê-lo mesmo que estiver num tempo, que nós falamos do purgatório, purgando, né? Agora, nós que estamos aqui, ainda temos que cuidar, porque pode acontecer da gente perder o céu. O céu não é garantido para nós 100% ainda. Ah, mas Jesus não morreu na cruz? Sim, mas não é automático. Eu tenho que viver com Deus até o último momento para ganhar o céu. Por isso, a dimensão da imortalidade, a esperança da imortalidade do céu para nós. Deus nos prova como prova o ouro no fogo, para nos purificar, para nos deixar cada vez mais dignos dele. Então, as provas não tem que ser algo que nos amedronte, não. É algo que nos alegra, porque o Senhor está nos preparando para ele. Por isso, olhar para essa dimensão desse texto do livro da sabedoria é saber que o Senhor é aquele que cuida de nós. É aquele que nos preparou para nós o céu, a imortalidade, a vida eterna. Por isso, os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Então, os que confiam vão compreender a verdade. Se nós vamos confiando em Deus, a gente vai compreender a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Não é outra pessoa, não é outra coisa. E perseverar no amor, ficarão junto dele. O que é perseverar? É continuar. Perseverança é continuidade, é luta. As dificuldades vêm, as lutas vêm. Jesus nunca disse que nós não teríamos luta, que nós não passaríamos pelas provações e dificuldades, mas é perseverando no amor, ficando no amor. E o amor é quem? É Deus. Porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Graça e misericórdia. O próprio Deus é graça, o próprio Deus é misericórdia. Então nós precisamos buscar na nossa vida isso, todo dia. Colocando nas mãos do Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas e confiando que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem olhado para nós. Quando nós olhamos para este mundo, se olharmos com olhos humanos, não há compreensão de esperança. Não adianta. Todas as ideias que se tem, todas as ideologias, é corrupção para todo lado, é violência para todo lado, e as coisas você vai olhando, uma perca dos valores cristãos, católicos, a coisa vai tomando um rumo que você vai dizer, meu Deus, para onde o mundo vai? Parece que o nosso mundo se acabou,
Parece que Deus virou as costas, e tem muita gente que quer que a gente acredite nisso. Que Deus nos abandonou. Olha, está vendo? Olha o Deus de vocês. Como é que o Deus de vocês deixa acontecer tanta coisa? Primeiro, 99% das coisas que acontecem são responsabilidade nossa. 1%, que nós chamamos das fatalidades da vida, ou os intempéries, por exemplo, da natureza, que muitas vezes é culpa do ser humano. A natureza não é nem boa nem má. A natureza existe. Então, muitas coisas que acontecem na natureza não é culpa do ser humano. Agora, outras coisas, sim. Ou até mesmo muitas coisas em relação à natureza, a culpa é nossa. A gente desmata tudo, queima tudo, quebra tudo, destrói tudo, e depois vem as consequências. Então, o mundo está porque está, devido às escolhas do próprio ser humano. Mas para nós, cristãos católicos, o nosso olhar não é na dimensão humana. O nosso olhar tem que perpassar essa dimensão humana. Nós vivemos do extraordinário, não do ordinário. Então a gente não tem que ficar desesperado quando as coisas nos advêm, ou quando parece que as coisas por onde estão indo é o fim dos tempos. Nossa, e agora? Não tem mais solução. Não, Deus continua cuidando de nós. É quando nós ouvimos no domingo aquele rio que falava o profeta Ezequiel, né? Um rio que saía do lado direito do templo e que ia passando, e onde ia passando, ia trazendo vida. Que rio é esse? O rio da Eucaristia. O lado aberto de Jesus, que faz com que jorre sangue e água, né, sobre toda a humanidade. E onde esse rio passa, vai trazendo vida. Um pouco aquilo que nós temos, né, no ícone da comunidade. Esse pelicano que abre o seu coração para alimentar seus filhos. O próprio Jesus abre também o seu coração e jorra a água da vida, que é a Eucaristia para nós. Nos alimenta, nos protege, nos cura. Então, não tenhamos medo, porque nós não vamos perecer. Podemos até perecer no corpo. Agora, a nossa alma está em Deus, como está dizendo o texto. E na nossa alma ninguém toca. E é o céu que nos espera. É o céu, é a imortalidade. Imortalidade a gente não consegue viver aqui. Não. A imortalidade não é para esse mundo. A imortalidade é para o céu. É? Aqui há limites. O céu que nos espera. Então que a gente viva isso, nesta graça. O Evangelho fica parecendo que Jesus está menosprezando o trabalho que a gente faz, né? Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Em nenhum momento Jesus está menosprezando o nosso trabalho. Jesus está nos colocando no nosso lugar. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. É dele que brota tudo. Não é de nós. Nós o servimos como forma de tentar agradecer tanto que Ele nos dá. Mas não somos nós que fazemos as coisas. Ah, mas se eu não existisse, a coisa não aconteceria. Aconteceria do mesmo jeito. Deus usaria outra forma de fazer. Ele é Deus. Agora, Ele nos chama para fazer parte da sua ação no mundo. Com toda certeza. Mas não é, Deus não depende de nós para que a sua ação no mundo aconteça. De forma nenhuma, gente. Não. Ele é muito maior que tudo isso. Esse texto vem nos trazer isso. Somos servos, inúteis realmente. Fazemos o que devemos fazer neste mundo. Isso é para tirar toda a soberba do nosso coração, de acharmos que nós fazemos alguma coisa por nós mesmos. É graça de Deus.
É graça e misericórdia de Deus. E Deus conta com isso. Claro, Deus acolhe tudo isso, Deus recebe tudo isso. Mas não caiamos na tentação de achar que sem nós as coisas não iriam acontecer. O mundo já tem milhares de anos. A fé cristã católica já tem mais de 2000 anos. Quantos já passaram? E a ação de Deus continua. É assim que nós precisamos olhar para não inutilizarmos a nossa missão, aquilo que o Senhor nos chama, né? Ontem foi seu aniversário, né? De São Leão Magno, né? Olha, não é qualquer coisa, né? Porque a gente vê um pouquinho, né? Porque a gente vê um pouquinho, então, né? O leão, a gente sabe que essa dimensão muito bem, isso é normal. Quando a gente fala dessa dimensão desse leão, né? A Franciele é um pouco também essa leoa, né? Nessa missão de Deus aí, né? Desse cuidado pelo reino de Deus, pela comunidade. Eu conheço bem a história desde o começo, né? Então, a gente vê isso, esse sim seu que vem fecundando a graça de Deus nesse lugar, né? É o seu sim diário, que começou, como diz, podemos usar sem medo a frase de Jeremias, né? Já antes que você nascesse, antes que você fosse formado, Deus já te conhecia, já tinha uma missão, né? Porque para Deus as coisas não acontecem na dimensão temporal nossa. Deus né? Então, o seu sim vem fecundando também a graça de Deus na nossa arquidiocese, né? Com os seus limites, com as suas falhas, com as suas misérias, mas também com os dons, as graças que Deus te deu, né? E assim tem que ser a nossa vida, né? Então, o seu sim vem inspirando a cada um de nós, né? Então, celebrar o seu aniversário é celebrar esse sim a Deus que você vem dando, né? Mesmo antes de você imaginar esse chamado, Deus já vinha fecundando o seu sim para o bem da igreja. A comunidade, ela é essa visibilidade desse sim seu nesse tempo, apenas nessa realidade temporal. Mas na graça de Deus, a ação de Deus vem acontecendo, porque Deus, ele vai permeando as coisas do jeito que ele quer, né? No tempo que ele quer, quando ele quer. Ah, mas por que Deus não me chamou antes? Mas porque Deus não tem esse negócio de antes nem depois. Não. O momento é este, né? É o momento de darmos sim agora a Deus. É o que você está fazendo, dando sim agora. É isso, um sim diário. Então, louvar a Deus pelo dom da sua vida é louvar também a Deus o sim, né, que você vem dando para o bem do reino. Esse reino que vai sendo construído de maneira muitas vezes até imperceptível na nossa vida. Porque Deus é assim, Deus vai agindo de forma que a gente nem percebe, né? A gente vai entendendo depois certas coisas. Ah, agora eu entendo. Por que aconteceu isso? Por que era para acontecer tal coisa, aconteceu outra? E assim as coisas vão indo. Como que Deus vai alinhavando uma coisa com a outra, e quando a gente percebe, está aquela coxa, né? Nossa, parecia que estava tudo enrolado, os fios tudo emaranhado. Não, não estava. Deus sabe cada coisa, né? Então, muito obrigado pelo seu sim, né? E muito obrigado por testemunhar a nós esse amor de Deus, né? Esse amor ao reino, nesse tempo, nesta realidade, né? Nessa arquidiocese. Não poderia ser em outro lugar, tem que ser aqui, né?
porque a comunidade já sempre disse isso, tem um povo a ser levado para o céu, que a comunidade tem que levar, que não são outros, são vocês, né? E você foi escolhida, né? Como servo inútil? Sim, tem que fazer o que tem que ser feito, isso é a realidade de cada um de nós, né? Mas são os servos inúteis que precisam fazer, né? Não há outra coisa, somos nós que temos que fazer. Então, é um privilégio poder celebrar o dom da sua vida, né? E pedindo que o Senhor continue cuidando, derramando sobre você essa graça, porque através de você muitos são alcançados, já foram e muitos serão alcançados, né? Mesmo que a gente não entenda certas coisas. Uma coisa eu digo para você, gente, não tentem entender cabeça de fundador e de fundador, não dá. Carisma é uma coisa muito particular. Eu falo porque eu conheço vários, né? Eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. A gente não consegue entender, porque nem eles entendem. Nem o próprio fundador, a própria fundadora não entende esse chamado. É algo muito particular, é algo muito maior. Então, o que eu aprendi? Já que eu não tenho chamado para fundar nada, graças a Deus, né? Nem para afundar, né? Graças a Deus, não tem nem para fundar, nem para afundar. O que eu aprendi? Eu aprendi a me colocar a serviço deles, né? Das comunidades que eu acompanho, que eu rezo. Eu falo assim, Senhor, eu me coloco a serviço, mesmo que eu não entenda. Tem coisas que eu não entendo. Eu me coloco a serviço, né? Celebro, acompanho, rezo, faço aquilo que a minha miséria pode fazer, eu faço. Então, obrigado pelo seu sim, tá? E com toda certeza, muita gente está sendo resgatada pelo reino de Deus através do seu sim, né? Uns mais diretamente, outros até indiretamente, como eu digo, mais distante, mas estão acontecendo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos preparar, vai ter preces, não, né? Não. Vamos preparar então o... Vai ter prece? Não, eu posso cantar. Você vai cantar? Não. Você vai fazer? Não há necessidade. Você já preparou. Não. Então, tranquilo. Então vamos preparar o santo altar para o santo sacrifício, tá bom? E vamos colocar nesse altar a vida da Franciele, como eu disse também, a vida dos seus pais, porque foram eles que um dia disseram sim à vida, e esse sim chegou até nós, né? Então queremos também agradecer o dom, a vida que eles deram, né? E que o Senhor continue cuidando deles, já que um dia, quando eles chegarem lá no céu, né? Eles mereçam a vida eterna pelo bem que fizeram. Cantemos. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, né, ó Pai, a esperar. Todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deste por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nada. Engrandeces nosso nada.
Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos deste por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nadar. Engrandeces nosso nadar. Orai, irmãos, e orai, irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, santificai esses dons que alegremente vos apresentamos em honra de São Martinho. Em meio às alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Martinho, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graça novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com os nossos bispos, Dimas e Vitório, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. As benditas almas do purgatório e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Paulo II, São Martinho e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos e filhas de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar. Neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato, vista falham, bem como o sabor. Só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio em que disseste, ó Jesus meu Deus, Verbo da verdade, vinde a nós do céu. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, em um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita como a São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ela cresça com o meu amor, e minha esperança tenha nova dor.
que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Um amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nesta comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Já não sou mais eu que vivo, mas tu que vives em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas tu que vives em mim. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Oremos. Senhor, alimentados com o sacramento da unidade, dai-nos em tudo perfeita concórdia com a vossa vontade, para que assim como São Martinho vos foi sempre submisso, também nós nos gloriemos de pertencer verdadeiramente a vós, por Cristo nosso Senhor. Hoje quebrando um pouquinho o protocolo, né? Bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui celebrando, rezando. Que bom que cada um de vocês está aqui, que bom que o Padre está aqui para celebrar em ação de graças pelo seu aniversário, que foi ontem, e nós somos muito gratos a Deus. Tenho certeza que cada um aqui teria muitas coisas para falar para você. E como a gente estava comentando ali hoje à tarde, já são vários aniversários que a gente vem, né? Desde lá do início, de quando era grupo, de quando a gente se reunia. E realmente passa também um filme na nossa cabeça. Claro que para a Fran, imagine esse filme, né? Quanta coisa que ela viveu, quanta coisa que ela já renunciou, quanta coisa que ela já chorou. E em nome aqui da comunidade, das minhas irmãs, da Ellen que não está aqui, mas
Ela está lá com a Bia, rezando também conosco. Queria dizer que nós somos muito gratos a Deus por tê-la conosco, pelo seu sim, pela tua dedicação. Agradecemos muito a Deus pela sua vida. Você é um grande exemplo de força, de firmeza. Através do teu sim, nós também conseguimos dar o nosso sim. Então nós louvamos e agradecemos muito a Deus. Como o padre disse, nem o fundador consegue entender um pouco do que Deus quer dizer dia após dia. Mas algo que a gente sempre diz é sobre a fidelidade, que também faz parte desse carisma. A fidelidade, mesmo na dor, no sofrimento, pagar o preço pela verdade, dizer sim, dizer não. Então, muitas coisas que você disse para nós, isto está gravado no nosso coração. Não é pelo seu mérito, mas é pelo mérito de Deus, que achou uma via no seu coração. Então nós queremos agradecer e louvar neste dia. Teria muitas coisas para dizer, mas a gente teria que ficar aqui por muitas horas. Então, gostaria de, antes de rezar uma Ave Maria, gostaria de convidar a Dona Dora, a Eli, para que possa entregar uma pequena lembrança para você, nosso carinho, nosso amor. Sinta-se amada muito por Deus e por cada um de nós. Esta rosa que representa também Santa Teresinha que está na sua vida, está na vida da comunidade. Tudo aí é de Santa Teresinha, todo esse combo aí é de Santa Teresinha, para variar. Agora eu gostaria de convidar vocês para ficarmos de pé e rezarmos uma Ave Maria. E não só uma Ave Maria, nós vamos estender as mãos mais do que uma Ave Maria, né? E em nome da Arquidiocese, né? A gente sempre já conversou sobre isso, a comunidade sempre entrou pela porta das ovelhas, né? Você foi acolhida, esse carisma acolhido no coração da Arquidiocese pelo bispo, né? Tudo que acontece aqui tem o aval dele. E não pense que ele não fique sabendo, ele sabe das coisas, ele sempre pergunta, né, uma coisa ou outra, né? Então isso é muito bom, saber que o seu sim, né, é um sim para a igreja. Inserido nessa igreja arquidiocesana, o seu sim é para a igreja universal, né, a igreja do mundo inteiro. Então isso é a beleza de um carisma que nasce realmente do coração de Deus. Essa obediência, né, como nos fala a Santa Igreja, e o finalzinho da oração, que assim como São Martinho foi sempre vos foi submisso, quer dizer, submissão à igreja, a Deus, não por uma questão de obrigação, não, mas por amor, né? Também nós nos gloriemos de pertencer verdadeiramente a vós. Então, que as palavras da igreja possam ser essas, né? Possam ser essas, né? Esse desejo. Nós queremos te louvar e te agradecer pela vida da Franciele, Senhor, pelo seu sim que alcança tantas vidas, tantas pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida que ela construiu, te agradecemos pela vida do seu esposo, pela vida do seu filho. O sim também nos alcança. Nós te louvamos e te agradecemos pela família que ela construiu, Senhor, pelo testemunho que ela, juntamente com a sua família, dá de amor a ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu papai, pela sua mamãe, que disseram sim à vida, e hoje nós podemos testemunhar o seu amor no meio de nós, Senhor, através do sim dessa vossa filha. Por mais este ano de vida, Senhor,
Nós te louvamos e te agradecemos por esta vida. Pedimos que derrame todas as graças que ela precisa, Senhor. Principalmente a graça da fidelidade, Senhor, a Ti, para continuar irradiando o carisma lunar na Tua igreja, Senhor. Nós, por isso, consagramos isso à Virgem Santíssima, a Senhora das Graças, pedindo a intercessão de São Martinho, que sempre colocou tudo nas Tuas mãos, Senhor. Venha, ó Virgem Santíssima, e cubra esta vossa filha com seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Muito bem. Vai querer falar? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Senhora das Graças, São José, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Martinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhamos todos uma abençoada noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem. Vamos tirar uma foto e depois todos estão convidados para um pequeno lanchinho. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tu.